Muito bem, então vamos lá para mais um encontro, dos nossos encontros mensais, para a gente falar sobre assuntos que elevam o nosso conhecimento, que falamos sobre energia, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Então, hoje o nosso tema também ele foi intuído, né? Esse é um tema que está se falando muito, né, sobre regeneração, sobre nova terra, sobre um novo mundo, e muitas vezes a gente não tem muita clareza do que é, então, essa regeneração, o que é essa nova terra, qual é a atual situação do nosso planeta, quando a gente fala sobre o processo evolutivo da Terra, né? Claro, né, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista energético. Então, é por isso que esse tema foi escolhido. E algo que também é muito importante para a gente é entender, bom, beleza, né? A gente está caminhando aí para a nova Terra, a gente está caminhando para um novo tempo do nosso planeta. E o que eu tenho que fazer nisso, né? Qual que é o meu papel nesse lugar? Qual é a minha função aqui, né? Nesse processo da Terra? Por que eu estou aqui, encarnados, exatamente nesse período em que a Terra está passando por essa transição? Tudo isso tem uma razão, né? Tudo isso tem um porquê, tem uma razão de estarmos aqui. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, primeiro eu vou fazer uma explanação sobre esse tema, para a gente entender um pouco melhor o que é a regeneração, o que é a nova Terra. E aí, depois, no final, a gente vai fazer também uma meditação pela paz, uma meditação ancorando e auxiliando também, emanando a nossa energia para esse processo da Terra. Muito bem, então vamos lá. Então, quando eu montei essa apresentação, eu montei ela com base no que se fala dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu vejo que é um local onde a gente tem muitas informações e bem ordenadas e bem organizadas sobre o tema, então eu considero uma excelente referência para a gente utilizar, né? É claro que sempre somos abertos a outros pontos de vista, a outras percepções, mas hoje eu vou falar me baseando nesse estudo, porque eu considero bastante completo e muito bom para a gente entender esse processo transitório. E antes disso, convido vocês para a gente fazer a grande invocação, para começarmos já esse nosso encontro de hoje, de uma forma bem tranquila, sentindo todas as bênçãos, toda a proteção, todo o amparo, para que nós possamos aprender, reaprender, né, rever talvez conceitos que nós já vimos antes, e também expandir aí o nosso cardíaco, expandir a nossa energia, expandir a nossa pineal, para captarmos aí tudo que for de bom para a gente nesse momento, tá? Então, vamos começar com a grande invocação. Então, eu peço para que você feche os olhos um pouquinho, vamos respirando profundamente. Procure elevar nesse momento os seus pensamentos, elevar a sua energia, sintonizar com os seus mentores, com os seus guias, com seus guardiões, pedindo para que nesse momento estejam conosco, abençoando esse momento, orientando esse momento, para que com consciência, com sabedoria, possamos juntos, juntas, fazer esse serviço dentro da ordem crística, dentro da ordem mariana, dentro dos preceitos divinos. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Assim seja, e assim é. Agora estamos prontas para começar.
Muito bem. Então, eu acho muito interessante esse entendimento sobre a categoria dos mundos, né? Como é que a gente pode entender esses mundos diversos que fazem parte aí dessas existências, né? Então, dentro do Evangelho, Allan Kardec traz a questão de mundos inferiores, né? Mundos superiores e inferiores. Então, quando a gente fala de mundos inferiores, significa mundos que estão muito conectados à materialidade. Ou seja, está muito voltado para a questão somente da sobrevivência. Então, eu preciso da matéria, eu preciso da comida material, eu preciso do abrigo material, é extremamente guiado assim pelos instintos, inclusive se a gente for fazer uma análise, né, de quem habitaria esses mundos inferiores, a gente está falando dos homens das cavernas, por exemplo, dentro da nossa jornada evolutiva aqui no planeta Terra. Então, é uma fase, é um período do mundo, do planeta, onde a gente não tem um olhar de expansão de consciência, onde a gente não tem uma percepção ampliada sobre energia, sobre espiritualidade, sobre divindades, não está nesse lugar ainda, está num lugar de sobrevivência, está num lugar de instinto. Então, nesses mundos considerados assim, né, é a nomenclatura usada inferiores, mas é o ponto na jornada evolutiva, que ainda está crescendo, que ainda está aprendendo, que ainda nós passamos já por esse lugar também. Então, hoje, nossa, nós somos superiores. Não sei se a gente pode chamar de superior ou inferior, estou usando a nomenclatura que está lá, mas isso faz parte da jornada evolutiva. Então, nós também já passamos por esse lugar, né? Então, isso também faz parte do nosso aprendizado. E hoje nós, na caminhada que estamos, também muitas vezes agimos com esse tipo de instinto, né? Com essa percepção somente para a matéria, somente para a força bruta, somente para questões que ainda trazemos dessa época, que ainda trazemos dentro da nossa bagagem espiritual, de acordo com o que vivemos nesse período, quando estivemos em mundos inferiores. Também é um mundo, né, é um planeta onde se tem baixa ou nenhuma moral. Então, não existe moral, não existe ética, não existe leis, não tem, é uma terra de ninguém. Então, muitas vezes, quando a gente vê os filmes que falam sobre esses períodos, é muito isso. Inclusive, a gente também pode fazer uma certa analogia com períodos medievais, não é bem esses períodos, mas é onde é muito forte essa questão da força bruta, da guerra, do instinto, do esse é meu, do egoísmo. Então, é algo que não tem muita expansão nesse sentido de consciência. São, né, as pessoas, os humanos, vamos chamar assim, que vivem nesses locais, que vivem nesses mundos, nesses espaços, são tidos como selvagens, como bárbaros, exatamente porque estão nesse lugar do instinto e da sobrevivência. Tem uma forma humana, mas sem beleza. Tem uma forma humana, mas muito rudimentar, mas muito grosseira. Os traços não são muito bem alinhados, muito bem simétricos, inclusive quando a gente fala sobre a geometria sagrada, né? Então é um alinhamento meio confuso, meio feio mesmo. E benevolência ou senso de justiça, de fato, não existem. Está muito longe desse lugar, está muito longe desse espaço. Então, o que reina nesses mundos é exatamente a sobrevivência. É só sobreviver. É só sobreviver. E por muito tempo, nós, quanto humanidade aqui no planeta Terra, vivemos nesse período. Então, e muitas vezes, como eu já falei, a gente age assim. Agimos com brutalidade, agimos só pelos instintos, sem colocar a ética, sem colocar a moral, sem colocar a fraternidade à frente. Então, nós ainda temos, sim, traços dentro de nós desses períodos, né, que nós já vivenciamos. E aí é interessante saber que
A Terra, dentro da nossa evolução, já passou por essa fase, já passou por esse período. Mas tem outros mundos, outros planetas, outras orbes que estão nesse lugar dentro da sua jornada evolutiva, dentro do seu caminho de evolução. Então, assim como a Terra hoje está num outro lugar, tem outros planetas, outros espaços que estão vivendo assim. Talvez, né, claro, naturalmente num formato diferente, com recursos diferentes, mas nessa classe de mundos inferiores. Bom, aí nós temos os mundos que são chamados de mundos intermediários. Então, o que são os mundos intermediários? Nos mundos intermediários, então, se tem essas polaridades entre bem e mal. E há os dois, a energia do bem e a energia do mal convivem ali juntos, né? Não sei se é bem mal, mas é uma energia mais densa, vamos chamar assim. Então, convive juntos aí nesse mundo, ora, ou em alguns mundos reina mais uma energia mais densa, em outros mundos uma energia mais boa, né? E aí fica orbitando entre esses dois polos. E aí temos, dentro dessa categoria de intermediários, os mundos primitivos, que são aí as primeiras encarnações humanas. Temos os mundos de provas e expiações, que talvez você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Provas e expiações. A Terra é um planeta que está numa fase, sim, de provas e expiações, que tem a ver com testes e compensação dos desvios das leis universais. Então, às vezes, quando se fala de provas e expiações, parece ter, assim, palavras muito bonitas para definir o período em que a Terra está. E, às vezes, pode até gerar uma certa confusão no sentido do que quer dizer provas e expiações. Então, provas, quando a gente fala de provas, nada mais são do que testes. Então, hoje na Terra, todas as pessoas que estão aqui encarnadas, inclusive nós, estamos passando por muitos testes. O que são esses testes? É como a gente está na escola. Então, na escola, a gente aprende um determinado conteúdo e depois, em geral, nós passamos por uma prova para ver se realmente aquele conteúdo foi aprendido. E aí, essas provas que vão definir se a gente tem a capacidade, entre aspas, né, para a gente passar para a próxima etapa, para a gente ir para uma próxima fase do nosso aprendizado, da nossa evolução. Já as expiações, o que significa as expiações? São as compensações dos desvios que nós já cometemos. Então, é como se assim, ó, como se nós já tivéssemos passado pelas provas, então é como se, beleza, já passei ali de ano, porém, eu cometi um erro, que é como se, assim, eu fiz a prova, mas parece que eu não aprendi o suficiente, porque ainda que eu soubesse, ainda que eu já tivesse entendido o conteúdo, eu errei. Então, esses erros que a gente comete, esses desvios que nós cometemos, muitas vezes, a grande maioria das vezes, que já vem da nossa bagagem de outras encarnações, já vem da nossa bagagem espiritual, a gente reencarna exatamente para que possamos equilibrá-los. Eu não gosto de usar o termo pagar, porque eu acho que não é pagar. Pagar é como se eu tivesse realmente com uma grande dívida. E a misericórdia divina existe. Então, a misericórdia divina nos dá a oportunidade de equilibrarmos, de compensarmos esse mal que nós fizemos, passando por experiências que nos façam equilibrar essa balança, aprender de fato para que, poxa, né, a gente não caia mais nesse lugar. Então, é por isso que muitas vezes passamos, sim, por grandes desafios, né? Provas são testes, expiações são realmente desafios grandes a superar, aprendizados grandes que precisamos ter, especialmente no que se refere às leis da ética, às leis da moral, às leis universais do amor. Então, são grandes desafios aí que nós passamos na nossa vida, e naturalmente hoje o planeta está nesse lugar, o planeta Terra. E ainda dentro dos mundos intermediários temos a regeneração, então as expiações se mantêm, ou seja, a compensação desses nossos desvios, ele se mantém ainda dentro desse período de regeneração,
Os testes, as provas, no caso, eles já passam a não existir quando se entra num planeta de regeneração plena. E aí, ainda que se mantenham esses desafios para a gente compensar os nossos erros anteriores, nós temos mais força para superá-los, porque o planeta ele fica mais leve, ele não fica mais tão denso quanto um planeta de provas e expiações. Então, veja, um planeta primitivo é aquele planeta tiro, porrada e bomba. Um planeta de provas e expiações tem ainda o tiro, porrada e bomba, mas também já tem outras coisas ali que são melhorzinhas, que equilibram a balança, já tem um olhar mais compassivo, já tem pessoas e seres ali encarnados que já ajudam a ter uma outra percepção. A gente sai só dessa questão do instintivo e a gente passa a olhar mais para sentimentos, a olhar mais para emoções, a agir com mais moral. E aí, na regeneração, a gente ainda tem esses desafios, porém, já não é mais tão pesado, né? Tem essa força, porque daí diminui a densidade, e aí a gente tem mais força, mais amparo, não é amparo, mas a gente se sente mais, não tem tantas interferências para que a gente possa superar as nossas expiações. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse processo de passar de provas e expiações para regeneração, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje no planeta Terra, há muitos conflitos, há muitos processos que acontecem, porque tem muita coisa por trás dessa evolução da Terra, tem muitas energias que não querem que esse processo de fato aconteça, tem muitas resistências, as nossas próprias resistências internas também. Então, por isso que às vezes fica tão dificultoso esse processo, por isso que começam a acontecer tantas coisas no nosso entorno e dentro de nós mesmos, com relação às nossas emoções, com relação aos nossos sentimentos, a gente começa a identificar dentro de nós coisas que a gente sente que a gente acreditava que a gente já era super evoluído, e aí a gente descobre que não, porque daí a vida nos dá a oportunidade de a gente perceber que a gente tem ódio, que a gente tem raiva, que a gente é egoísta, que a gente é invejoso, e aí é exatamente esse momento que nós estamos vivendo, né, de vir à tona toda essa parte ainda associada a esses mundos primitivos, ainda associado a essa energia mais densa, para que a gente possa, cada um de nós, ir superando esses nossos monstros internos, para entrar num planeta de regeneração com essa suavidade, porque nós habitamos a Terra, então nós e a Terra temos aí uma simbiose. Então, a gente contribui para a energia da Terra e a Terra contribui para a nossa energia, para a nossa existência. Então, é uma troca constante. Então, se eu tô densa, se eu tô pesada, se eu tô só com energias mais deletérias, é isso que eu vou estar emanando para a Terra. Então, é isso que eu estou contribuindo para o planeta. Se eu vou mudando o meu padrão vibracional, se eu vou mudando as minhas atitudes, os meus comportamentos, vou expandindo a consciência, automaticamente esse é o tipo de frequência, esse é o tipo de vibração que eu estou emanando para a Terra, né? E aí depois, né, quando se passa daí do planeta de regeneração, a gente vai para os planetas felizes, né, onde o bem se sobrepõe ao mal, onde aí já é muito mais sutil, muito mais suave, é um planeta muito mais leve, é um planeta bom de se viver, de fato feliz, o próprio nome já diz. A gente ainda está longe desse lugar, mas a gente chega lá, né? E os planetas celestes ou divinos, que é onde o bem reina inteiramente, né? Que é onde estão aí nos planetas felizes e celestes, principalmente os grandes mestres, a força crística, a força mariana, né? Então, todas essas referências que a gente tem de grandes iluminados, de fato, estão nesse lugar, tá? Nesses mundos. Bom, e aí, conforme a gente vai evoluindo, então, a gente vai adquirindo a possibilidade de habitar muitos mundos mais avançados por merecimento. Então, à medida que a gente vai superando aí os nossos desafios internos, os nossos processos internos, a gente tem a possibilidade de ir, de estar com a energia compatível com outros mundos, com mundos mais evoluídos, com mundos mais alinhados aí com essa vibração que a gente alcançou pelo nosso merecimento. Da mesma forma que, se eu
não evoluo, ou se eu começo a cometer muitos desvios, eu vou entrar em sintonia com mundos inferiores, e aí eu vou ficar nesse lugar, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre procurando expandir, procurando abrir o nosso coração, procurando evoluir, para que a gente possa, como eu já falei, contribuir com a evolução da Terra e também, naturalmente, a gente poder, tendo essa capacidade, essa liberdade para acessar outros mundos também. Então, assim, a gente ainda acredita no mal para sentir o bem. Então, isso é um momento em que a gente precisa começar a pensar diferente, porque ainda temos uma ideia muito distorcida da penitência para a redenção. Se a gente vai olhar dentro do cristianismo, por exemplo, que foi pregado, né, pelas instituições religiosas, muitas vezes a gente vai ver falando sobre o pecado, né? Então, eu sou uma pecadora, então eu estou condenada a viver processos e eu a passar por questões aí ruins, porque eu sou uma pecadora e esse é um castigo de Deus porque eu pequei. Então, a gente acredita que eu preciso pagar uma penitência, pagar para Deus, preciso sofrer de fato para eu encontrar minha redenção. Quem disse isso? Da onde que a gente tirou isso? Então, isso é algo que a gente precisa repensar, reavaliar. E aí volta naquela ideia que eu falei antes sobre a questão das expiações. Bom, eu estou aprendendo. É como se nós fôssemos alunos dessa jornada evolutiva dentro do planeta terreno. E como alunos, nós erramos às vezes. Mas a partir do nosso erro, nós temos a oportunidade de aprender e fazer diferente numa próxima oportunidade. Isso não quer dizer que eu preciso ficar me condenando. Então, veja, muitas vezes a gente comete erros no nosso dia a dia, muitas vezes até com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão próximas, falamos coisas grosseiras, ou agimos com raiva, ou emanamos uma energia pesada, e aí nós depois às vezes ficamos remoendo, como que eu fiz isso? Se eu já sei que isso não é bom, se eu já sei que eu não deveria agir dessa forma, se eu já sei que eu não precisaria falar desse jeito, que isso não é algo bacana, por que eu faço? E aí eu faço, e aí eu fico me castigando, fico com aquele chicotinho assim, ó, me machucando. Aí eu tô presa nesse lugar de que eu preciso pagar essa penitência para alcançar a redenção. Enquanto que, se a gente pensa diferente, não é passar a mão na cabeça e falar, tá tudo bem, não foi nada. Não, foi sim, foi algo grave, eu feri alguém, eu fiz algo que não está dentro dos meus valores, não está alinhado com os meus princípios, então isso não foi bom. Eu reconheço isso, é como aquele pai ou aquela mãe que traz ali para a criança aquele ensinamento de que aquilo não é certo. Mas aquele pai ou aquela mãe, que no caso somos nós com nós mesmos, ele não precisa bater para castigar, ele não precisa pagar uma penitência para aprender. Ele pode, bom, então, o que eu posso fazer para resolver isso? Qual é a melhor maneira que eu posso encontrar para resolver o mal que eu fiz e evitar que isso aconteça de novo? É aí que está a sacada, é aí que está o aprendizado, e é nesse lugar que muita gente fica parada na culpa. É aí que muita gente fica parada na dor e no sofrimento, remoendo algo que não precisa ficar remoendo, que não precisa ficar parado no sofrimento. Então, se de repente você se percebe com esse comportamento, quando você cometer um erro, peraí, assuma uma postura madura, assuma uma postura adulta. Bom, ok, reconheço que cometi esse erro, reconheço que falhei nesse ponto, reconheço isso e não acho que isso seja bom. Ok, o que eu posso fazer para reparar isso? E o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça novamente? Aí sim, aí eu estou saindo desse lugar de penitência para redenção, porque não é a penitência que leva à redenção, é o autoconhecimento que leva à redenção, é a mudança nas nossas atitudes que leva à redenção, é o aprendizado verdadeiro que leva à redenção, e não a culpa, e não o sofrimento, porque culpa e sofrimento são energias que ficam paradas, como se a gente ficasse
com os pés na lama, ali naquela culpa e naquela redenção. Para quem assistiu o Nosso Lar, vai lembrar que lá no começo do filme, né, já aparece André Luiz lá na região do umbral, todo afundado lá naquele lamaçal. O que é esse lamaçal, né, numa percepção que a gente pode ter? É essa culpa que ele estava sentindo, era essa dor, era esse sofrimento. Só que a gente só vai ficar nesse lugar se a gente acreditar que isso é uma verdade. Se a gente pensa diferente e reconhece a misericórdia divina, a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa ficar nesse lamaçal. A gente pode fazer diferente, assumindo uma outra postura. Então, aí, né, tem também aquela questão do mal para o bem, né? A doença para valorizar a saúde, então eu só vou valorizar a saúde, eu só vou cuidar de mim quando eu ficar doente. Ué, como assim? Eu preciso disso? Se eu sei que se eu não me cuidar eu vou ficar doente, por que eu não me cuido e espero ficar doente para me cuidar? É porque eu acredito que eu preciso da doença para valorizar a saúde, que é essa questão do contraste, que é muito característico da atual fase do planeta, de provas e expiações e de mundos inferiores. Então, doença para valorizar a saúde é um outro exemplo incrível. Quantas pessoas talvez você conhece que são pessoas que, depois que ficaram doentes, que mudaram os seus hábitos de vida? Que pararam de beber, que pararam de fumar, que começaram a cuidar da alimentação, que começaram a praticar exercício físico. A gente tem muitos exemplos. E por quê que a gente continua patinando e esperando uma doença para se cuidar? A gente que já está aqui, a gente que está falando sobre isso agora, precisa, assim, é para ontem mudar esses hábitos, é para ontem fazer diferente. Bom, eu sei que eu não preciso ficar doente, eu valorizo a saúde que eu tenho, porque ela me dá tantas oportunidades de fazer tanta coisa, me dá a oportunidade de estar aqui hoje, assistindo esse vídeo, conversando sobre esse tema, me dá a possibilidade de eu poder ter disposição, energia, vitalidade, para eu poder ter uma locomoção adequada, para eu poder ir aonde eu quiser, para eu poder me alimentar, sentir os sabores. Bom, se eu me negligenciar, se eu negligenciar o meu corpo, a minha saúde, eu vou perder tudo isso. Cara, eu tô viva, eu não preciso perder tudo isso. Então, eu já vou começando a fazer movimentos no meu dia a dia para eu valorizar a minha saúde enquanto ela existe em mim. Eu não preciso perdê-la para valorizar. O sujo também para apreciar o limpo. Então, essa questão dos contrastes, né? A gente, muitas vezes, ainda tá voltado para esse lugar do ruim, do mal, do péssimo, para eu poder valorizar o bom. E não é bem assim que funciona. Então, se já estamos aqui, estamos tendo essas percepções, já começa a ir avaliando aí no seu dia a dia, como é que você pode não precisar olhar para o mal, mas valorizar o bom, valorizar o bem, valorizar aquilo que já existe aí, tá? E aí, aqui eu trouxe uma imagem para representar um pouquinho visualmente, né, esse processo evolutivo nosso. Então, hoje estamos nessa fase de provas e expiações, como a gente já falou, que traz uma certa densidade a mais, e hoje, como a gente está nesse processo transitório, que é entre as provas, expiações e regenerações, então é um período denso, é um período em que tem muitas forças que não querem que essa regeneração aconteça, porque, veja, à medida que um planeta ele vai mudando de vibração, como a gente já falou antes, só ficam habitando esse planeta seres encarnados e desencarnados que estejam em ressonância com a energia do planeta. Então, se a gente está passando por um planeta de regeneração, e num planeta de regeneração a gente suaviza as provas, fica só com as expiações, e nesse sentido a energia fica mais leve, fica mais sutil, fica mais gostosa de se viver, tem seres que não têm sintonia, ou que não estão ainda nesse lugar dentro da sua jornada evolutiva, de um lugar bom de se viver, de um lugar mais ético, mais agradável, mais cooperativo, mais amoroso. E aí faz de tudo, né, esses seres, essas energias, essas falanges, para que esse movimento não aconteça. Porque o movimento que hoje se tem é um movimento de dominação, é um movimento de egoísmo, é um movimento que
está muito ainda atrelado àquelas questões instintivas que a gente falou de planetas inferiores. Então, é por isso que tem tanta coisa acontecendo, tantos conflitos, inclusive a reação da Terra a tanta coisa que a gente já causou nela, de poluição, de desmatamento, né? Tanta coisa com relação às questões naturais que nós já provocamos, que a Terra também grita para ela poder se regenerar e aí, de fato, a gente alcançar esse patamar de regeneração, tá? Disse que a partir aí de 2030 é um período em que essa transição, aliás, esse primeiro passo aí da regeneração, a gente vai conseguir sentir mais fortemente. Porém, a gente ainda tem uma boa caminhada até lá. Então, se nós estamos aqui falando sobre isso, estamos com a nossa consciência mais expandida, significa que nós temos um papel muito importante nessa regeneração, que é auxiliar nesse processo de transição. Porque a gente precisa auxiliar o quê? O planeta e tantas pessoas que ainda não estão percebendo isso. E tantas pessoas que ainda estão vibrando em outras frequências que não são de ordem divina. Então, isso é responsabilidade nossa também. Se escolhemos estar aqui nesse período de evolução da Terra, é porque nós temos responsabilidade e compromisso com relação a isso. Então, a gente percebe muitos movimentos. Então, movimentos de muita chuva, movimentos de tornados, em outros lugares muita seca e terremoto, e tsunamis, e muitos eventos climáticos, muitos eventos físicos, muitas coisas acontecendo em diversas partes do mundo. Então, como eu falei antes, a Terra, ela também está nessa mudança. E, às vezes, ela precisa ativar esses recursos que ela tem para restabelecer uma nova energia naquele local. Por exemplo, se a gente vai fazer uma mudança de casa, ao fazer uma mudança de casa, não dá para a gente pegar a casa do jeito que está, botar em cima do caminhão e só mudar. Não é assim que funciona. A gente precisa tirar tudo do lugar, a gente precisa encaixotar tudo, a gente precisa organizar tudo, fazer aquela bagunça, levar para o outro lugar, abrir tudo, continuar com aquela bagunça até que a gente possa reordenar. É isso que a Terra está fazendo. Ela está se limpando de tanta coisa que a gente provocou nela. Então, a gente também precisa estar muito consciente de que tudo que está acontecendo com relação a eventos climáticos tem a ver com o processo natural da Terra, que nós potencializamos pelas nossas ações destrutivas, e tudo está certo como está. Então, reconheçamos que está tudo bem. Vamos manter a calma, vamos manter o nosso coração em paz e vibrar muito para que tudo ocorra da maneira que tem que ser, mas com o máximo de leveza, com o máximo de harmonia possível. Questões também espirituais, então, acontecem muito nessa fase, no sentido de despertar mediúnico. Então, tem muita gente sentindo essa mediunidade mais aflorada, sentindo a sensibilidade mais latente, inclusive, né, num sentido mais desafiador, ataques espirituais também acabam ficando mais presentes. Quando você vai cumprir um propósito, que é um propósito de ordem divina, que é um propósito de ajudar pessoas, que é um propósito de contribuir para essa evolução da Terra, às vezes vem muitas interferências, muitos ataques para que isso não aconteça, mas a gente precisa lembrar que assim como a treva existe, a luz existe e é muito maior, então continuar com esses propósitos é extremamente importante. Sonhos mais lúcidos, percepções através dos sonhos, então tudo isso acontece também bem fortemente, de maneira numa escala muito maior, nesse período em que a Terra está se movimentando. E energéticos também, então muitas vezes a gente acaba sentindo mais cansaço, mais exaustão, oscilações muito grandes de humor, desgastes. Por quê? Porque a gente está usando muita energia para contribuir com esse processo. Inclusive, quando estamos desdobrados durante o nosso sono, porque nós continuamos trabalhando. Então, a gente sente também na energia do nosso corpo esses movimentos acontecendo. Então, sabendo disso, a gente precisa cuidar de nós, cuidar da nossa energia, cuidar da nossa espiritualidade, para que sejamos mais fortalecidos, para sermos servidores, agentes da transformação da Terra. Porque, de fato, nós somos. Eu e cada um de vocês que está conectando com essa informação agora. E assim sendo, precisamos assumir
essa farda, a assumir essa roupagem que já é nossa, mas que às vezes a gente negligencia, ou que a gente tira o corpo fora. E já está na hora da gente reconhecer isso, né? Então, diante de tudo isso, qual que é o nosso papel, né? Qual que é a nossa função nessa evolução? Nesse período da Terra. Então, como eu falei, o nosso papel precisa começar sempre olhando para nós mesmos. Porque de nada adianta eu querer me envolver com milhares de causas sociais, com milhares de causas na comunidade, querer ajudar todo mundo, se eu não me ajudo. Se eu não sei nem o que eu estou fazendo, se eu estou lá ajudando os outros, mas estou xingando, se eu estou em conflito com as pessoas na minha casa, se eu estou chutando o cachorrinho na rua, não é por aí. Então, a gente precisa começar conosco. Então, cuidando da nossa energia, como eu já falei, então fazendo banhos energéticos, utilizando as ervas a nosso favor, utilizando os escaldapés, fazendo as nossas orações, buscando mais autoconhecimento, sabendo quem nós somos, como eu ajo, da onde derivam essas minhas emoções, cuidando dos traumas que trazemos do passado, se auto-absorvendo diariamente. Isso faz parte das obrigações de quem está nessa fase da Terra contribuindo para esse processo, que somos nós. Isso faz parte, está na nossa listinha lá de afazeres diários, no nosso checklist de coisas que precisamos fazer. Não tem como escapar. Então, primeiro é cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa energia, cuidar da nossa espiritualidade, vigiando nossos pensamentos. O que eu estou pensando? Isso aqui é meu, isso aqui é do outro, o que é isso? Bom, vibrar e orar por nós e pelo todo. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu lembro de fazer as minhas orações, as minhas conexões, não necessariamente indo a uma igreja, por exemplo, a um templo, mas no meu dia a dia, ao acordar, ao dormir, em algum momento que eu estou passando por alguma dificuldade, ou quando eu estou em um momento muito bom, eu lembro de agradecer, eu lembro de contemplar, e aí para mim, para os meus e para o todo. Bom, eu não posso fazer nada pelos conflitos que estão acontecendo lá do outro lado do mundo. Claro que você pode. Você pode fazer uma oração. Você está fazendo uma baita de uma contribuição. Né? O próprio Chico Xavier falava que se nós soubéssemos o poder que tem uma oração, nós passávamos o dia todo, o tempo todo rezando. Então, a gente questiona ainda muito o poder da oração, a força da oração. E aí a oração é aquela oração que ela pode ser singela, com as nossas próprias palavras, ela não precisa ser aquela oração bonita, aquela oração... a mais bonita é aquela que é feita através do nosso coração. Então, não tem jeito certo e errado de orar, de rezar, é o jeito que o seu coração pede. Fazer o bem aos meus e fazer o bem ao todo, sermos éticos, sermos justos, sermos respeitosos, isso também faz parte do nosso papel. Ter zelo pelo planeta, pelas plantas, pelos animais, pelos recursos naturais. Então, isso aqui é o quê? A gente cuidar, assim, das plantinhas que estão na nossa casa, dos animais que estão à nossa volta, daquele cachorrinho que está sempre passando ali pela nossa casa, que talvez a gente pode dar uma água, que a gente pode dar uma raçãozinha, ter no nosso carro uma bolachinha que a gente pode dar para alguém que está pedindo alguma coisa no sinal, a gente poder separar o nosso lixo, a gente recolher um resíduo quando a gente vê que está ali na rua. Então, são pequenas coisas, mas que contribuem grandemente e fazem, sim, parte também do nosso papel nesse momento de transição. Como eu já falei, desenvolver o autoconhecimento e valorizar também o que tem um valor profundo e não aquilo que é raso. Então, o que é profundo, o que de fato importa na minha vida? O que de fato importa e o que é raso? Será que muitas vezes eu não estou colocando mais o meu foco, mais a minha energia naquilo que é raso, ao invés daquilo que realmente importa? Naquilo que realmente é o propósito, naquilo que realmente vai me ajudar a evoluir moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Então, isso é um questionamento que a gente que está nesse lugar precisa fazer o tempo todo. O que eu estou valorizando aqui nesse sentido? No meu trabalho, o que eu estou valorizando que é profundo ou que é raso?
Qual é o aprendizado que eu estou incorporando dessa experiência? É um aprendizado profundo ou é um aprendizado raso? Né? Que tipo de conversas eu tenho com as pessoas? São conversas profundas ou são conversas rasas? Eu falo sobre assuntos mais profundos que ajudam a mim e ao outro a evoluir, a crescer, a expandir, ou eu fico só fofocando, ou eu fico só falando sobre coisas inúteis? Já está na hora da gente fazer diferente. Eu tenho certeza que você faz, né? Que você já está nesse caminho. E aí agora, então, partindo disso, entendendo o que é esse processo de transição, o que é essa transformação que a Terra está passando hoje. Então, a gente vai entrar em sintonia agora, né? Vamos fazer uma vibração, uma meditação, para a gente poder ativar naturalmente essa luz como servidores, como servidoras da luz que somos, e contribuirmos em conjunto nesse momento para essa transição que a gente está passando, tá? Então, vai ser breve. Eu peço que você possa se colocar numa postura confortável, soltando os seus braços, soltando suas pernas, alinhando sua coluna, ficando bem à vontade, numa cadeira, no chão, na cama, no sofá, onde você estiver. Nós vamos começar soltando todo o nosso corpo. Soltando os nossos braços sobre as nossas coxas, deixando as palmas das mãos viradas para cima. E vamos começar agora, somente sentindo o ambiente onde estamos, relaxando o corpo, solte a testa, solte toda a cabeça, todo o rosto, solta a língua, relaxa a região da nuca, todo o pescoço, a garganta. Vamos soltando os ombros, cotovelos, antebraço, palma da mão, os dedos. Sinta as mãos soltas. Relaxando toda a região do peito, as costas. Sentindo a coluna vertebral toda alinhada. Soltando a barriga. Órgãos genitais. Relaxando as pernas. Os pés. Sentindo o corpo encostando nessa superfície onde você está sentado, sentada. Veja como está a sua respiração. Esteja consciente e presente nesse momento, sentindo como está a temperatura, ouvindo todos os sons, mas não se identificando com nenhum deles, somente ouvindo e percebendo que eles estão aí no seu entorno. Os aromas. Perceba o seu corpo.
Identifique se tem algum ponto que está mais rígido, ou que você tem alguma dor. E dê um comando mental agora para esse ponto, para ele relaxar, para essa dor aliviar. E vamos respirando. Conte até 3 ao inspirar. E quando exalar, conte até 6. Vamos ficar alguns instantes nessa respiração. Inspira, conta até 3. Exala, conta 6. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Continue por mais alguns instantes nesse ciclo de respiração. Se qualquer coisa vier à sua mente, deixe que venha e deixe que passe. Não canalize a sua atenção para pensamento algum. Apenas respire. Agora você não tem nada para fazer, você não tem para onde ir. Apenas esteja presente. Aos pouquinhos, se permita sentir a proteção do seu anjo guardião, dos seus mentores, dos amigos de luz que te acompanham. Sinta-se protegido, protegida, seguro. Imagine que vai descendo a partir do topo da sua cabeça, um fiozinho todo prateado que vai descendo e vai entrando lá no topo da sua cabeça. Esse fiozinho que tem uma coloração prateada com branco, bem bonito, bem forte. Vai começando a entrar no topo da cabeça. Vai percorrendo a glândula pineal, que fica bem no centro da sua cabeça, banhando a glândula pineal, ativando-a nesse momento. Vai ativando o seu sentido da visão, limpando e ativando o seu sentido da audição, limpando e ativando.
limpando e ativando toda a região da sua garganta, da sua boca, ativando o seu sentido do paladar, ativando também todo o seu sentido do olfato. Sinta esses 4 sentidos limpos e ativados por essa luz prateada. E perceba que ela continua percorrendo o seu corpo. E por onde passa, o seu corpo vai assumindo essa coloração branca e prateada. Vai descendo agora pelos seus braços, chegando até as suas mãos. E agora o sentido do tato é ativado, limpo e ativado. Perceba que nas suas mãos vai formando como uma esfera em cada uma das mãos. Uma esfera de luz branca e prateada. Que a partir de agora você vai começar como se sustentar essa esfera, uma em cada uma das mãos. Essa luz continua percorrendo o seu corpo, descendo agora por toda a sua coluna vertebral. E à medida que vai descendo, essa frequência vai sendo distribuída por cada órgão do seu corpo, banhando e ativando o coração, os pulmões, os rins, fígado, intestino, pâncreas, toda a região do sistema urinário, sistema reprodutor, suas pernas, seus pés. Sinta todo o seu corpo agora banhado por essa luz prateada e branca. Todo o corpo agora limpo e ativado por essa luz. Perceba que tipo de sentimento essa luz provoca em você. Só sinta, sem querer adivinhar ou forçar. Sinta só. Você está com todos os sentidos ativados. Então, deixe que através deles você seja capaz de sentir. E se identifique esses sentimentos. E agora perceba que essa luz que está toda pulsando o seu corpo, ela acende como um farol na região do seu cardíaco nesse momento. O seu cardíaco agora está expandido, vibrando mais forte, mais intenso. E o mesmo ocorre com a região da sua glândula pineal, lá no centro da sua testa, no centro da sua cabeça. Acende também esse grande farol, que é a sua glândula pineal, essa antena que te conecta com o todo, que conecta com a rede da espiritualidade, que conecta com a rede da energia, que conecta com as dimensões sutis. Sinta essa ativação. Perceba agora as duas bolas, as duas esferas que você segura nas mãos, rodando
com bastante intensidade, elas estão ainda mais fortes. E nesse momento, coloque as suas duas mãos à frente do seu coração e faça um movimento como se você fundisse essas duas esferas uma na outra e ela virasse uma só. Segure essa esfera na frente do seu cardíaco. Sinta esse holofote de energia que sai do cardíaco sendo direcionado agora para essa esfera que você segura à frente do seu cardíaco. No topo da cabeça, sua pineal continua ativada e conectada com a fonte criadora, com a luz de toda existência, com o poder crístico, com as mais elevadas frequências. E agora você vai recebendo através da pineal essas frequências elevadas, mantendo essa completa sintonia. E através do seu cardíaco, você direciona para essa esfera, que aos poucos você percebe que é o planeta Terra, que você segura entre as suas mãos. E através do seu cardíaco, direcione para essa esfera todas as bênçãos, toda a luz, todo o amor, toda a fé, a caridade, a fraternidade, o respeito, a justiça, a leveza, a harmonia, a alegria, a esperança, o amor. Direcione para todos os pontos do planeta Terra, desde os seus polos, começando na região norte, espalhando-se, descendo por cada continente, pelo continente da América, região do Canadá, toda a região da Europa, da Ásia, descendo para a região mais central do planeta Terra. Direcione para todos os pontos de conflitos. Contribuímos nesse instante para todo e qualquer tipo de dor e sofrimento, humano, animal, vegetal. Direcionamos para as águas, para os mares, para que toda a poluição possa ser dissolvida, possa ser transmutada, possa ser limpa. Para os governantes, vai sentindo o planeta sendo todo preenchido. Agora na região da América do Sul, na região da África, na região da Austrália, na Ásia. Toda fome, pobreza, desigualdade, injustiça, doença. Que essa frequência que emanamos agora possa chegar a cada coração que sofre, para trazer acalento, para trazer força, para trazer amor, para trazer um movimento de despertar daqueles que ainda não conseguem perceber tanta beleza, tanto amor, tanta esperança que existe já aqui. Vamos ajudando nessas mudanças para ajuste de frequência dessas pessoas.
E perceba até a região do Polo Sul, até a outra extremidade da Terra agora, nas geleiras, recebendo toda essa frequência prateada e branca que estamos emanando. Emanando essa luz para a economia mundial, para a educação, para a saúde, para a vida social em equilíbrio, para a abundância de todos os povos, para a prosperidade de todos os povos, para que o amor possa reinar. Que possamos olhar a cada um e a cada uma como nossos amigos, como os nossos irmãos, que coexistem nesse planeta e que cada qual tem um papel fundamental dentro desse planeta. E vai percebendo que agora vários pontinhos de luz vão acendendo, pontinhos que foram ativados por essa frequência que você acaba de emanar. E aos poucos toda a Terra vai ficando luminosa, como em uma cidade onde as luzes à noite vão se acendendo das casas. Perceba toda a Terra com esses pontinhos de luz acendendo. E sinta toda essa expansão, e sinta toda essa luz, toda essa paz, esse amor e essa harmonia. Continuamos aqui por mais alguns instantes, apenas sentindo. E vamos agora colocando as nossas mãos lá no nosso coração, agradecendo por esse serviço, agradecendo toda a sustentação, toda a guiança, agradecendo a nossa luz interna, o nosso eu superior que nos guiou para estarmos aqui, a fonte criadora, a força divina, todos os mestres e mentores que nos conduziram nesse momento. Que a paz, o amor e a luz estabeleçam o plano divino do amor sobre a Terra. Que assim seja, assim é e assim está feito. Integre toda essa energia no seu coração, no seu corpo. Aos pouquinhos, vá respirando profundamente, reacoplando toda a sua energia, realinhando e reajustando tudo. E voltando para cá, cada um a seu tempo. Muito bem. Muito bem, espero que estejam bem. Gratidão profunda por essa troca, por essa
união de forças para esse grande movimento. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, né? Pode me contatar, pode me mandar mensagem, que a gente vai conversando. E seguimos aí juntos e juntas para esse processo de evolução, cada um contribuindo à sua maneira. Um grande beijo e até a próxima. Só um pouquinho. Peraí.